Bom, vamos iniciar então, né? Boa noite a todos, né? Muito obrigado pela participação. Espero que todos estejam bem, apesar do confinamento, né? Devido à Covid-19. Mas logo, logo vai passar. Vamos todos juntos aí vencer mais essa batalha, tá bom? Esse webinar aí é mais uma patrocínio, né? Mais um patrocínio da Associação Autêntica do Brasil, que é uma associação Autêntica do Brasil, é uma associação de ex-estagiários do Japão que foram estudar, fazer estágio no Japão, né? Através da Autêntica do Japão. Autêntica do Japão, nós vamos ter hoje explicação, né? Diretamente do presidente da Autêntica do Japão, então eu vou dispensar essa parte. Mas a Autêntica do Brasil tem como missão contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil, né, do Japão, e o Japão através do desenvolvimento dos recursos humanos das organizações brasileiras e pela promoção da cooperação entre empresas dos dois países. E tem como visão tornar-se uma entidade de excelência em desenvolvimento de recursos humanos e de promoção de negócios. Vamos lá, então. Outro. Bom, então, vocês podem ler aí diretamente, né? Eu vou dispensar de ler, porque hoje nós vamos ter uma apresentação direta do presidente da Autêntica do Japão. Então, quem quiser então, ter maiores informações, né, pode entrar no website www.autescsp.com.br ou mandar e-mail para adm@autescsp.com.br. Bom, hoje nós teremos palavras iniciais do presidente da Autêntica do Japão e depois palestra, um bate-papo, né, com o Dr. Wilson Nélio Brumer e o Dr. Paulo Hirai sobre oportunidades entre Japão e Brasil pós-pandemia. Bom, vamos lá então. Palavras do presidente Kuwayama. I'm Kinya Kuwayama, President of the Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership, or AOTS. It is a great honor to address your event on behalf of the AOTS. I'd like to express my sincere gratitude to the Honorary Consul of Japan, Mr. Wilson Nerio Brumer, and Institute AOTS Alumni São Paulo in bringing this kind of webinar into reality to explore a new opportunity and partnership between Japan and Brazil in the current difficult time of global epidemic. Since its establishment in 1959, the AOTS has promoted the economic development of developing countries and built a worldwide human network through technical cooperation. We have provided training in Japan for more than 200,000 executives, managers, and engineers across the world, including 3,000. We have provided training in Japan for more than 200,000 executives, managers, and engineers from across the world, including 3,500 Brazilian nationals. Meanwhile, our global total of training participants overseas stands at 205,000, including 3,700 in Brazil. In addition, as many as 9,900 Japanese experts have been sent to developing countries, including 140 experts dispatched to Brazil. The returnees of AOTS training in Japan have established AOTS Alumni Society in their own country. Currently, we have 23 AOTS Alumni Societies all over the world. Not only gathering together, they have been organizing various activities to promote human resource development. Institute AOTS Alumni São Paulo is one of such alumni societies, contributing to the development of local industries and communities. Needless to say that our two countries' relationship is important and have great economic and cultural potential. The Japan-Brazil Economic Committee was convened in June 2019. They acknowledge high expectations for early conclusion of the comprehensive and high-powered
Japan-Mercosur EPA, which fully exert the potential of mutual economic relations. The COVID-19 crisis have made serious effect on every country. Humanity is now facing difficulties and hardship. The next 10 years may see major changes in global economic environment. It is evident that human resources will remain the key element to respond to such changes. With that in mind, the AOTS will renew our commitment to strengthening our national relationship and mutual prosperity in the field of human resource development and contribute to economic and industrial cooperation between Brazil and Japan. Thank you very much for your attention. Muito obrigado. Huge crowds. The park has about 50 varieties of sakura, over 2,600 trees. Ok, vamos retomar. Muito bom. Nosso convidado hoje é o Sr. Wilson Nélio Brumer, que tem um pequeno resumo do currículo do Wilson Brumer e destacamos aí algumas atividades atuais, entre as quais, com muita honra, ele é o cônsul honorário do Japão em Belo Horizonte, tá? Presidente executivo e presidente do Conselho da Mover S.A., presidente do Conselho Diretor do IBRAM, gestor da BIP Consultoria, vice-presidente da Associação Comercial de Minas Gerais. E atividades anteriores, dando uma rápida pincelada, foi CEO e chairman da Uzi Minas, participou em várias posições de secretarias de governo no estado de Minas Gerais, o chairman, presidente do conselho da BHP Billiton, foi o CEO e vice-presidente do conselho da CESITA, foi o financeiro, o presidente e o vice-presidente do conselho da Vale do Rio Doce, e tem uma passagem também por empresas como Embraer, Localiza, CST e outras. Então, nós vamos começar aí falando com ele. E tem um pouquinho do outro, que sou eu. Paulo Irai é o presidente do Conselho da AOTS do Brasil, membro do Conselho Diretor da ASAP, uma entidade sem fins lucrativos, mas da qual eu muito me orgulho, porque está fazendo uma revolução na saúde nesse país, né? Divulgando conceitos de saúde populacional. Sou acionista e membro do Conselho de Administração da PEN S.A., hoje é a quarta maior empresa de papel e embalagem de papelão no Brasil. E eu fui executivo sênior em algumas empresas como IBM, Brasilprev, Santista, Votorantim, Milliman. Experiência de trabalho nos Estados Unidos por 2 anos, na Argentina por 7 anos e Japão. Graduado em engenharia pelo ITA e pós-graduado pela FGV, com cursos aí no Japão, pela OTS, e no MIT, nos Estados Unidos. Muito bem, então, sem mais delongas, Wilson Brumer, por favor, vamos começar aí com uma palavra sua. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. É um prazer estar aqui com a Associação AOTS do Brasil, poder falar um pouco para vocês das oportunidades entre Japão e Brasil pós-pandemia. E, se me permitem, eu gostaria de dizer que a minha relação com o Japão ela é muito antiga e talvez
principalmente aí para alguma comunidade japonesa, alguns descendentes ou japoneses que estão nos vendo, pode parecer por que um Brumer, né, um cônsul honorário aqui em Belo Horizonte, né? A minha relação com o Japão, na verdade, começou na década de 80 ainda, quando era diretor financeiro da Vard, e lá para cá, em vários momentos, em várias oportunidades, eu tive aí a prazer e a satisfação de estar interagindo com órgãos governamentais do Japão, com empresas japonesas, seja na área financeira, na área siderúrgica, na área, enfim, de várias atividades. Eu tenho pelo Japão assim um carinho muito especial e entendo que entre os dois países existem várias oportunidades. São economias, a meu ver, complementares e se olharmos um pouco para a história mais recente entre os dois países, nós vamos ver que houve momentos melhores, outros momentos assim não tão profícuos, mas o que é importante é que a relação entre os dois países permanece sólida. Tanto os japoneses quanto os brasileiros são povos amigos, são povos que se dão muito bem. Os japoneses são muito bem recebidos aqui no Brasil, como os brasileiros também são muito bem recebidos no Japão. Mas, se me permitem, eu gostaria, antes de falar das possibilidades e oportunidades entre os dois países, fazer uma breve introdução do momento que nós estamos vivendo no mundo. Acho que não é nenhuma novidade. Em função da pandemia, as várias economias do mundo inteiro estão passando por momentos bastante complexos. Acho que não é diferente no Japão, como não é diferente nos vários países da Ásia, assim como não é diferente nos países da Europa, nas Américas e assim por diante. Por outro lado, eu entendo que, pós-pandemia, nós temos aí uma reflexão bastante forte, bastante grande na mudança de conceitos, sejam eles empresariais, sejam eles comportamentais. Certamente tudo isso que nós estamos aqui hoje, por exemplo, usando em termos de facilidade de comunicação, já estavam aí, né? A pandemia ela fez com que a gente utilizasse mais de perto essas várias alternativas que nós temos no campo da tecnologia, no campo da comunicação. Isso certamente vai criar, ao mesmo tempo, problemas para alguns setores, mas, ao mesmo tempo, oportunidades para outros setores. Antevejo algumas dificuldades para alguns segmentos da economia, como, por exemplo, o setor de aviação, é um setor que, a meu ver, tende a sofrer muito. A cadeia produtiva desse setor, nós todos sabemos que é bastante longa. Quando a gente fala de aviação, a gente está falando de viagens de negócios, se estamos falando de viagens de negócios, estamos falando de hotéis, se estamos falando de hotéis, estamos falando de empregos gerados na cadeia produtiva e assim por diante, né? Por outro lado, também entendo que acho que é muito natural que as economias mundiais elas passem por um processo de uma certa reflexão, onde a grande preocupação da maioria dos países será como gerar empregos. Empregos esses, boa parte perdidos nesse período que todos nós estamos vivendo no mundo inteiro. Acho que entendo que, como consequência, e aqui eu estou falando não com nenhum viés ideológico, mas dentro de um pragmatismo, dentro de uma crença, é que os países tendem, naturalmente, a se fechar um pouco mais. Isso significa um fechamento total das economias? Não. Mas acho que é natural imaginar que os países vão se fechar um pouco no sentido de proteger seus empregos, no sentido de criar alternativas de emprego. Ao mesmo tempo, eu vejo que alguns setores vão ter talvez uma mudança na sua própria percepção de alguns anos atrás. Me lembro muito bem que década de 80, década de 90, o mundo passava por uma tese da globalização muito forte e, a meu ver, o que nós temos que hoje cada vez mais discutir, principalmente nesse conceito novo que eu vejo de um certo fechamento das economias, é um conceito que talvez a palavra seja difícil de traduzir, mas eu chamaria de globolocalização. O que eu quero dizer com isso? Empresas localizadas num certo ambiente, num país, num estado, numa cidade,
mas ao mesmo tempo com a visão de ser competitivos internacionalmente. Eu acho que o fechamento de uma das economias não pode significar abertura para a busca contínua da competitividade e da competição. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter bastante claro, até porque em vários momentos, vários segmentos da economia diziam que a forma de proteger empregos de um país era fechar as suas economias. Eu acho que não é esse o processo que eu defendo, e nem acho que é isso que deva acontecer. Quando eu digo um certo fechamento, é no sentido de mudar um pouco as cadeias produtivas. O que o mundo está enfrentando hoje é que se criou muitas dependências de países, por exemplo, como a China. Quando se fala hoje, por exemplo, de respiradores, quando se fala de remédios, nós estamos falando, às vezes, de China, estamos falando de Índia. Então, haverá naturalmente uma discussão, e a preocupação que eu tenho nesse caso é de não acontecer aí. Hoje foi um sinal, inclusive, ruim. No dia de hoje, foi o fechamento, por exemplo, de um consulado nos Estados Unidos chineses. Isso pode sinalizar aí uma repercussão em termos de uma não chamaria de uma guerra comercial, mas certamente de um ambiente não construtivo, uma relação comercial que deve ser a mais produtiva possível. Então, acho que temos aí mudanças na economia. Estamos vendo 2020, com toda franqueza, economias, de uma certa maneira, no mundo inteiro, com os seus produtos internos brutos, os seus PIBs caindo. Talvez o único país que conseguirá recuperar um pouco o seu PIB é a China, certamente não com os crescimentos que vinha apresentando nos últimos anos, mas entendo que nessa criação de empregos nós temos setores, e aí eu entraria um pouco também então nessas oportunidades entre o Japão e o Brasil, nós temos setores que, a meu ver, no Brasil oferecerão enormes oportunidades para os investimentos externos, assim como para os investimentos brasileiros. E certamente nesses investimentos externos, entendo que o Japão tem um papel a desempenhar muito forte. A grande realidade que nós temos que viver e estar conscientes dela é que a China tem sido muito mais ágil quando falamos da relação Brasil em país externo do que tem sido a relação Brasil-Japão. Eu entendo que na década de 70, década de 80, nós tínhamos grandes projetos desenvolvidos entre japoneses e brasileiros, entre empresas japonesas e empresas brasileiras, mas muito ligados a governo japonês e governo brasileiro. De lá para cá, nós tivemos uma enorme mudança, tanto na economia japonesa quanto na economia brasileira. Hoje, o Brasil é um país onde o Estado enfrenta problemas sérios, principalmente pós-pandemia, esses problemas se agravarão. Temos que elogiar e defender que, neste momento da pandemia, é natural pensar que o Estado deve apoiar aqueles que mais necessitam. Estão aí alguns programas lançados pelo governo brasileiro, como exemplo de outros países, mas temos também que entender que essas ajudas financeiras, elas têm um limite, e ao mesmo tempo que tem esse limite e a necessidade de ser feita, também temos que entender que tem reflexos nas contas de um país, no caso do Brasil, e quantas essas precisam ser recuperadas. E eu antevejo e defendo que a melhor forma de gerar receitas num país é através de investimentos. Através do investimento você vai gerar certamente empregos, através de empregos você vai gerar consumo, através de consumo você vai gerar novas demandas significam novos investimentos e assim por diante. Ou seja, criamos um ciclo produtivo, um ciclo realmente de uma agenda positiva. O momento que nós vivemos hoje no Brasil é um momento de muitas mudanças e entendo que uma das coisas importantes que temos que fazer no nosso país, eu tenho sempre colocado isso onde posso, é que mesmo nesse período em que a gente enfrenta a situação que estamos enfrentando,
a sociedade brasileira não pode esquecer da necessidade das reformas estruturais que o nosso país precisa. Queiramos ou não, críticas sempre acontecem, e aqui, de novo, eu não estou falando do seu ponto de vista ideológico, não estou falando de defesa de partido A, partido B, de político A, político B. Queiramos ou não, nós estamos hoje vivenciando um Congresso Nacional reformista. Vimos recentemente aí a aprovação da reforma da Previdência. Todos nós sabemos muito bem que não é uma reforma fácil de passar num Congresso. Politicamente não é um assunto que dá votos, né? Você fazer uma reforma nessa área trabalhista, nessa área previdenciária. Assim como tivemos também a reforma na parte trabalhista, né? Onde o Brasil era talvez um dos campeões mundiais em demandas judiciais em relação a problemas trabalhistas, e hoje isso caiu substancialmente. Quando eu comparo as demandas trabalhistas que acontecem no Japão e as brasileiras, há uma enormidade de diferença. O Japão é mínimo, enquanto no Brasil isso era uma indústria muito forte. Então, essa reforma trabalhista também entendo que foi muito importante. Mas temos outras importantíssimas a serem feitas. E uma que eu defendo enormemente é a reforma tributária no Brasil. O Brasil é um país onde eu não sei dizer o que é pior, se é a carga tributária ou se é a complexidade tributária. A complexidade tributária no Brasil criou um cipoal de legislação de difícil entendimento para nós brasileiros, imagine para investidores internacionais. E como brasileiro, eu tenho que defender que o Brasil precisa ainda fazer um exercício de casa no sentido de tornar o país mais amigável ao investidor. E eu estou colocando esses problemas sabendo muito da cultura japonesa, sabendo que no Japão é muito comum o ditado: onde há problema, onde há crise, também existem oportunidades. E por isso é que eu entendo, então, que existem muitas oportunidades entre o Brasil e o Japão. Alguns dados que eu gostaria de chamar a atenção, que eu fiz questão de levantar para esse nosso bate-papo aqui hoje. Eu levantei entre o período de 2003 até 2019, ou seja, final do ano passado, dados do Ministério da Economia brasileiro, em termos de investimentos dos 5 principais países investidores do Brasil durante esse período de mais ou menos 16, 17 anos. A China disparou em termos de investimentos no Brasil. O investimento da China nesse período foi de 71,3 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, 58,3 bilhões de dólares. E o Japão vem em terceiro lugar, com 31 bilhões de dólares, seguido pela França, com 16,4, e a Itália, com 10,9 bilhões. Ou seja, o Japão, dentre os 5 países principais investidores neste período, é o terceiro colocado. Quer dizer, nós temos aí já uma demonstração clara, em termos de números, da importância do Japão nesse processo de investimentos durante este período. Quando a gente analisa o número de projetos que representaram esse montante de recursos que eu acabei de mencionar, os Estados Unidos, com os seus 58,3 bilhões de dólares, representou 478 projetos instalados no Brasil. E o Japão, com 31 bilhões, vem em segundo lugar, com 268 projetos. Seguidos da China, que em termos de valor, seguidos inclusive da França, com 16 bilhões, mas com 201 projetos. E aí vem a China, com 71 bilhões, mas com 152 projetos. O que significa que a China hoje está investindo em projetos maiores, em projetos com demandas de maior recurso. Depois vem a Itália, com seus 10,9 bilhões, quase 11, com 68 projetos. O que aconteceu a partir de um período mais recente? Vamos pegar de 10 anos para cá. A China foi a grande investidora a partir dos anos 2010.
O Japão, no período de 2008 e 2010, tinha muito como foco investimentos na parte de mineração. E nos anos 2011 e 2013, ficou um pouco mais focado na parte industrial. Certamente vocês conhecem o histórico e a importância de vários projetos japoneses que foram instalados no Brasil, né? O primeiro projeto industrial pós-guerra foi a Usiminas, por acaso aqui em Minas Gerais, onde eu estou. Mas fora isso, grandes investimentos na área de celulose, na área de alumínio, certamente também na área de mineração, na área do agronegócio, continua até hoje muito importante. E, mais recentemente, o que a gente vê é uma certa redução de investimentos do Japão, principalmente nessas áreas mais tradicionais que ele aplicou nesses anos anteriores. Continua sendo um setor que atrai muito o Japão, por exemplo, a extração de petróleo e gás. O Japão tem sido um grande parceiro, ou empresas japonesas têm sido grandes parceiras, principalmente da Petrobras, sabendo que agora o Brasil caminha para, vamos chamar, uma quebra efetiva de monopólio, tanto no petróleo quanto no gás, o que significa uma abertura de novas oportunidades. Bom, na parte de comércio, também fiz questão de levantar alguns dados para todos, e acho que é importante a gente ter isso também em mente. Eu me lembro bem que no início da minha carreira profissional, o Japão talvez fosse um dos principais países importadores de produtos brasileiros. De novo, a característica dos dois países, o Japão sem aí produtos básicos, né, mas mais na linha de agregação de valor, e o Brasil um grande exportador de commodities. Então, o Japão certamente era um grande importador, mas hoje a realidade que a gente vê é que nesse período, e aí são dados muito recentes, de janeiro a junho deste ano, então nós estamos falando de 6 meses, 6 primeiros meses de 2020, a China foi a grande importadora de produtos brasileiros, com 34,3 bilhões de dólares, seguidos dos Estados Unidos com 10, e o Japão vem em 9º lugar com 1,8 bilhões. Então, esse é um ponto de reflexão para todos nós. Do lado E aí, basicamente, o que o Japão importa do Brasil hoje é minério, importa alimentos como frango, café, né? Alguma coisa na área de ferro-ligas, ainda na área alimentícia ou do agronegócio, soja, próprio milho, sucos de laranja, são os principais produtos hoje importados pelo Japão. Do lado da importação do Brasil, produtos vindos do Japão, é mais ou menos o mesmo número. Ou seja, o Brasil exporta em torno desse período, exportou cerca de 1,8 bilhões para o Japão e importou 1,9 bilhões. Quer dizer, quase um equilíbrio da balança comercial entre os dois países, entre importação e exportação. Para vocês terem uma ideia, enquanto o Brasil exportou para a China 34 bilhões, como eu disse, nesses 6 primeiros meses, importou 16,7. Então, o Brasil hoje é mais exportador do que importador da China, mostrando aí a importância que a China passou a ter na balança comercial brasileira. E o que nós importamos do Japão, basicamente, do Brasil? São plataformas de perfuração para o setor de petróleo, autopeças, automóveis e produtos aí de mais valor agregado, principalmente partes de eletrodomésticos, etc. Bom, dado esses dados para vocês, onde é que está, então, o futuro e o que eu vejo e antevejo que podemos fazer entre Brasil e Japão? Todos nós sabemos que o Brasil, nesse contexto das reformas, tem alguns setores que eu acho que o Brasil terá que trabalhar de maneira muito forte para resolver os problemas antigos que temos. E um dos projetos que eu entendo fundamentais para o Brasil chama-se investimentos no saneamento básico. Hoje, a situação do Brasil,
na parte de saneamento é eu diria com toda honestidade, é vergonhosa. Nós temos hoje uma situação de água tratada e de esgoto que, lamentavelmente, tem sido fatores, inclusive, de causas de doenças, de epidemias. Então, eu vejo, neste contexto de investimentos futuros e oportunidades futuras, a área de saneamento como uma área de muitas oportunidades. Quando eu comparo, às vezes, essa área entre Brasil e Japão, quando vejo que o desperdício de água tratada no Brasil passa de 40%, quando eu vejo que em Tóquio o desperdício de água tratada é de 2%, me corrijo, Paulo, se eu estiver falando alguma coisa inadequada, né? Isso mesmo. Não é possível, quer dizer, nós temos aí um ganho da ineficiência que precisa ser, de fato, olhado e, de fato, investido para tratar disso. Como é que nós podemos? Água, que é um bem que a gente tem que ter um enorme carinho por ele, né? Nós tratamos a água e desperdiçamos na sua distribuição cerca de 40%. Por que Tóquio desperdiça apenas 2%? Mesmo assim, está o tempo todo lá olhando onde é que está o desperdício dessa água. Eu vejo nesse setor aí um tremendo desafio, ao mesmo tempo, oportunidade de investimentos de investidores japoneses, de empresas japonesas, principalmente agora que foi aprovado, no contexto dessas reformas que eu insisto necessárias para o nosso país, uma nova legislação que trata, então, aí da parte de saneamento básico no Brasil, estabelecendo metas, estabelecendo, inclusive, performance de empresas, onde vai se admitir, inclusive, a participação muito maior do setor privado. Então, esse é um dos setores que eu de início, já chamaria atenção, se pudermos trabalhar de forma objetiva, concreta, para buscarmos e colocarmos na agenda de investidores japoneses a parte de saneamento do Brasil como uma grande oportunidade. E nessa oportunidade, certamente com o saneamento, estamos falando da própria tecnologia existente no Japão nessa área, onde esse próprio número, o nível de perdas que eu mencionei de água, né, mostra aí a diferença de tecnologia que nós temos hoje entre Japão e Brasil. O Japão avançado anos-luz à nossa frente. E nessa mesma área de saneamento, né, quando a gente olha o problema do tratamento de lixo no Japão e o tratamento de lixo no Brasil, também é uma diferença, ainda estamos falando de saneamento, né? É uma diferença enorme, né? Infelizmente, no Brasil, talvez pelo seu tamanho, pela falta de um aculturamento adequado, nós vemos ainda situações de lixões, vemos ainda situações ainda de problemas, inclusive com reflexos sociais enormes, onde vemos ainda meninos, pessoas menos favorecidas, buscando, às vezes, até restos nesses lixões. Também nesse novo marco regulatório do setor de saneamento, lixo também é outra coisa incluída nesse processo, e está aí também um outro tema, a meu ver, de enorme oportunidade para investidores japoneses. Lembrando, novamente, né, que quem vai ao Japão chupa uma bala, tem uma dificuldade enorme de achar uma lixeira onde jogar aquele papinho da bala, né? Uma estação de metrô é literalmente isso. Não tem cesto de lixo. Eu me lembro que fui ao Japão, acho que um ano e pouco atrás, e estava chupando umas balas, falei, onde é que eu jogo esse papel dessa bala? Né? Não achava uma lixeira muito fácil em Tóquio. Né? Bom, e aí, ainda na área de saneamento, o esgoto tratado. Né? O Brasil ainda tem, todos sabemos, muita demanda, né? Se até a água tratada a gente tem, vamos chamar assim, um percentual razoável, apesar da perda ser enorme, mas no caso de esgoto, o percentual de esgoto tratado hoje no Brasil é pífio comparado com países como o Japão. Então, de novo, ainda na área de saneamento, eu separei em 3 segmentos que eu vejo
enormes oportunidades e não podemos esquecer nunca, já que estamos falando de oportunidades pós-pandemia. E todo investimento na área de saneamento tem reflexos positivos na área de saúde. A falta de investimentos em saneamento leva a problemas na área de saúde. Então, o custo de investimentos hoje no Brasil na área de saúde pode estar sendo muito afetado, do ponto de vista negativo, de estarmos gastando mais do que deveríamos por falta exatamente de um saneamento, né, mais adequado no nosso país. Então, está aí um primeiro ponto que eu vejo de muitas oportunidades nesse processo. A segurança jurídica, por isso agora o novo marco regulatório. Nós todos sabemos, eu tenho como costume usar uma frase, se está adequada ou não, não sei, mas eu costumo dizer que o dinheiro é covarde. Ele vai para onde ele é bem tratado. E nesse contexto, acho que temos que entender que o Brasil ainda precisa fazer um grande esforço para ser um país fácil para o investidor. Sabemos que a relação Brasil-Japão construída pelos números que eu apresentei tão fortes, mas são países distantes um do outro, com línguas diferentes, né? E as próprias complexidades assustam um pouco. Mas, por outro lado, o que aconteceu na economia mundial, ou está por acontecer na economia mundial, principalmente pós-pandemia, mostra também que o próprio Japão, que às vezes tinha nos países da Ásia um natural local de investimentos, de repente, quem sabe, pode estar olhando para o país das Américas. Quando falo país das Américas, lógico que estou falando de Brasil, está em uma oportunidade, né? Estamos falando de uma comunidade enorme japonesa que mora neste país, né, que sempre foi bem recebida neste país, com essa cultura complementar e pontos complementares que temos entre os dois povos, mas precisamos mais os dois países. Acho que esforços são feitos nesse sentido, e precisamos, tanto de um lado quanto do outro, ao nos aproximarmos, temos a nítida percepção, precisamos nos entender mais, precisamos nos comunicar melhor, fazer com que os dois países realmente se gostam, esses dois países que se complementam, mas eu acho que ainda falta mais comunicação. Eu não sei se os empresários japoneses conhecem o Brasil. E quando eu falo de empresários japoneses, ou mesmo empresários brasileiros conhecem empresários japoneses. Quando eu falo nesse sentido, não estou falando aqui das grandes empresas. É um outro tema que eu tenho, até no papel de cônsul honorário aqui em Belo Horizonte, tentado ajudar. Tive até a oportunidade de conversar com o Paulo, me permite chamá-lo assim, Paulo, nesse sentido. Eu entendo que a grande empresa não precisa da gente. Ela sabe, a grande empresa japonesa sabe vir ao Brasil, negociar com seus parceiros aqui, e vice-versa, as empresas grandes brasileiras também sabem fazer a mesma coisa. Mas eu tenho dúvidas fortes em relação, principalmente, à média e pequena empresa, né? A média empresa japonesa não conhece o que é o Brasil, não conhece as oportunidades, ao mesmo tempo que os empresários médios e pequenos do Brasil também não sabem o potencial que tem aí em termos de parcerias com os japoneses. Então, nesse sentido, aqui o Consulado Honorário tem feito vários esforços. Nós trouxemos aí, acho que de duas oportunidades mais recentes, cerca de, na primeira vez, 17 empresas médias e pequenas japonesas, e na segunda oportunidade, um número parecido em torno de 13 empresas. Dessas 30 empresas pequenas e médias, nós já temos aí 3 ou 4 negócios engajados, que não necessariamente começam no primeiro momento com investimentos sob o ponto de vista de implantação industrial, implantação de um projeto. Às vezes começa pelo próprio comércio, né, onde o produto é colocado, depois, se o produto é colocado, vai criando-se aí as condições para que, num futuro próximo, quem sabe, a própria empresa japonesa se instale aqui no Brasil. Eu vejo nesse campo um campo basicamente inexplorado entre as economias brasileira e japonesas. Por razões históricas, volto a insistir, por razões de língua, por razões de distância,
de comunicação mais adequada. Às vezes a comunicação chega ao Japão, que o Brasil é o país onde o nível de violência é enorme. Temos problemas, sim, de violência, temos. Mas também temos centros, né, de excelência, temos cidades muito mais com menos problemas, e todo lugar no mundo tem os seus problemas, né? Então, mas a propaganda, às vezes, negativa é pior do que às vezes, ela fica, às vezes, mais forte do que a própria realidade, né? Não estou dizendo que nós não temos problemas, mas eu acho também que sabemos como, eventualmente, atacá-los e resolvê-los. Enfim, vejo, então, para resumir, o mercado brasileiro com mais de 200 milhões de consumidores. Nós não somos ainda um país de 200 milhões de consumidores, até porque o nível de renda no Brasil, nós sabemos que ainda temos uma concentração de renda bastante expressiva, né? Mas, por outro lado, são 200 milhões, ou mais de 200 milhões de potenciais consumidores. O que nós precisamos é transformar esse potencial consumidor em, de fato, consumidor. As empresas japonesas, nós todos sabemos, principalmente a média empresa japonesa, é uma grande geradora de empregos. Eu não estou dizendo que o Japão tem que abrir mão dessas médias empresas, ao contrário. Eu acho que a partir do momento que consigamos criar uma forma em que essas empresas médias japonesas tenham até apoio do próprio governo japonês para se instalarem fora do Japão, de uma certa maneira, essas empresas também vão crescer do seu ponto de vista de negócios, do seu ponto de vista de mais divisas para o próprio país, para o próprio Japão. Então, temos aí na área de tecnologia, né, com essas médias empresas brasileiras, um enorme potencial para ser, a meu ver, colocado em prática. Outra área que eu vejo de muita necessidade no Brasil e que pós-pandemia, a meu ver, o Japão pode ter uma oportunidade, é a área de infraestrutura como um todo. Aí nós estamos falando de rodovias, estamos falando de ferrovias, estamos falando de metrô na área de mobilidade urbana, estamos falando enfim, de vários itens de infraestrutura no Brasil, onde o Japão tem uma infraestrutura certamente, comparado com o Brasil, invejável. Mas tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para todos. Todos se lembram que várias empresas, por acaso hoje eu estou presidindo um grupo que também tinha uma empresa grande na área de construção pesada e que hoje, em função de problemas que tivemos aqui no Brasil de corrupção, foram atacados, e defendo que isso seja feito mesmo, né? Nós passamos a ter no Brasil poucas empresas na área de construção pesada. E se o Brasil retoma os seus investimentos na área de infraestrutura, e eu acredito que isso vai acontecer, até porque a infraestrutura, além da necessidade para tornar o país mais competitivo, é um setor que gera muitos empregos, eu chamo a atenção que está aí uma oportunidade também a ser olhada, que é a área de construção pesada, onde certamente empresas japonesas podem estar olhando o Brasil como uma oportunidade. E certamente aí estamos falando de empresas grandes, até porque estamos falando de projetos bastante expressivos, né? E, francamente, eu não acredito, a exemplo até de outros sinais que muitos de nós temos recebido, que uma empresa internacional na área de construção pesada venha para o Brasil sozinha. É difícil chegar num país como o nosso, sem conhecer a forma de trabalho, língua, de novo aqueles mesmos problemas que a gente comentou. Então eu vejo aqui uma forma de parceria entre empresas na área de construção pesada e empresas brasileiras, principalmente em cima de projetos, e quem sabe dos projetos amanhã partindo até para uma parceria societária. Então está aí outra área que eu vejo de muita oportunidade pós-pandemia, exatamente pela necessidade que o Brasil tem de projetos na infraestrutura. Eu não sei se eu dei aqui, Paulo, em linhas gerais, aí algumas áreas, né? Certamente para até não tomar tempo e dar mais chance a todos aí também de fazerem perguntas, de questionarem,
Mas tentei dar aqui alguns números, né? Tentei dar aqui para vocês alguns setores que vejo e volto a insistir. Talvez o maior desafio de todos seja principalmente em relação às médias empresas. Porque, de novo, as grandes empresas certamente têm seus assessores financeiros, têm suas pessoas que são mais internacionais, né? E a mesma coisa vale para o Brasil, né? A pequena empresa e média empresa brasileira também não conhece o potencial. E aqui vamos reconhecer que o Japão, assim como outros países da Ásia, e o próprio Japão, eu dei uma demonstração aqui de muitos produtos importados, hoje estão na área de alimentos. O Japão teve uma importância ímpar no desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Quem não se lembra da década de 70, início da década de 80, do projeto Cerrado, onde quase não existia nenhum tipo de plantação nessa região, e hoje é uma área extremamente produtiva, com presença, inclusive, de investidores e parceiros japoneses, né? E, mais recentemente, no projeto Jaíba, que é um projeto de irrigação, também ligado à agricultura, mas aí um projeto também onde se produz muita fruta, onde se produz muitas coisas que são hoje também exportadas para o Japão. Então, eu vejo também na área do agronegócio uma oportunidade para o Japão, pelo histórico que ele tem, pelo potencial que o Brasil tem nessa área. Indiscutivelmente hoje, se nós olharmos a balança comercial brasileira, nós vamos ver que nós temos dois setores que basicamente têm sido os mais importantes aí no aspecto econômico em termos dessa balança comercial brasileira, que é o setor do agronegócio e o setor de mineração. São os dois setores aí que, a meu ver, têm ajudado muito a balança comercial brasileira. E na área do agronegócio, os japoneses também já deram enormes demonstrações aqui de parceria com seus parceiros brasileiros, e mesmo em termos da população japonesa que veio há décadas atrás, né, o agronegócio casou muito bem com a cultura japonesa aqui no Brasil. Hoje, boa parte da comunidade japonesa, se nós olharmos um pouco da história, a gente vai olhar que no início isso era muito ligado ao campo, né? E, de novo, vejo aí as novas gerações trabalhando na área de tecnologia, né? A minha geração, que é bem mais antiga que a do Paulo, o Paulo é bem mais jovem do que eu, né? Mas a minha geração, mas temos a mesma idade. A minha, não é um bate-papo, né, Paulo? Então, tem que relaxar um pouquinho, né? Mas a nossa geração, né, Paulo, ela não tinha a mesma percepção da importância da tecnologia hoje do que tem a nova geração e dos usos dessa nova tecnologia, né? Então, nessa nova tecnologia, você está falando de vários segmentos. Você está falando de saúde, você está falando da própria indústria, né? Eu acho que o Brasil não pode cometer um erro que alguns países sul-americanos cometeram, que foi uma certa desindustrialização, ou seja, a indústria perdeu importância no PIB desses países. Eu espero que o Brasil não caia nesse erro, ou seja, exatamente quando eu defendo as reformas estruturais, eu também defendo que o Brasil precisa defender a sua indústria, porque nós precisamos realmente agregar mais valor a tudo aquilo que fazemos, né? Isso não acontece do dia para a noite, mas, de novo, acho que a agregação de valor a produtos primários que o Brasil hoje produz poderia ter no Japão aí um grande parceiro. Eu não sei, viu, Paulo, se resumir aí... Sem dúvida. Eu acho, aliás, seria interessante estar aberta aí a questão, o Q&A, para perguntas aí da plateia. Por favor, enviem perguntas. Eu vou fazer ainda uma pequena apresentação sobre pequena e média empresa para complementar essa exposição do Dr. Brumer. Mas deixa eu perguntar algumas coisas. Inegavelmente, grandes empresas japonesas, silenciosamente, como é o estilo do japonês, estão trabalhando aqui. Grandes trading companies têm projetos agrícolas imensos, têm uma base de exportação
E a sociedade não fica sabendo, porque não é governo, não tem que fazer propaganda, faz propaganda específica para quem interessa, para o público que interessa. Mas uma dúvida. Veja, no passado, até eu diria uns 10 anos atrás, algumas empresas japonesas tinham um departamento de novos negócios. Aí, sobretudo no governo da Dilma, esses departamentos foram fechados. E hoje, mesmo empresas grandes não sabem o que está acontecendo porque não tem ninguém prospectando oportunidades de negócios como essas expostas aqui, como a questão do saneamento básico. Então, o que é que a gente pode fazer hoje? Porque é verdade que eles foram embora porque perderam a fé no Brasil. O que é que a gente poderia fazer para restaurar essa confiança? Não que tenha zerado, existem muitas empresas, o próprio grupo Toyota tem projetos na área agrícola, pouca gente sabe, mas muito grandes. Então, mas de uma maneira geral, a sua colocação é correta. Tem muito espaço ainda e provavelmente as empresas não estão olhando essas oportunidades. O que é que a gente podia fazer aí no curto prazo? Eu me lembro bem, né, Paulo, que a gente falou de 10 anos aí atrás, né? Você tem toda a razão quando diz que muitas empresas inclusive dessas empresas grandes, fecharam aí as suas áreas de novos negócios, mesmo as trading companies, né? Muitas delas fecharam essas áreas de novos negócios, preocupados com a situação econômica do Brasil, né? Esse período aqui, de novo, sem nenhuma ideologia, foi um momento muito difícil no Brasil, né? Problemas de corrupção, todo dia nos jornais, problemas de natureza econômica, inflação às vezes um pouco não, fora de controle, juros altíssimos, né? Então, nós estamos vivendo hoje no Brasil uma nova realidade, Paulo, e vou dar aí a sugestão do que eu acho que devíamos fazer, né? Hoje nós temos, além dessas oportunidades que eu mencionei, todos devemos reconhecer que era alguma coisa que era tão difícil para mim, principalmente em décadas passadas, explicar para japoneses como é que a gente podia, um país como o nosso, conviver com a inflação de 80% ao mês. Era difícil. Coisa inadmissível, né? Mas nessa época eu era da área financeira, então por mais que eu tentasse, era dificílimo explicar isso, né? Hoje, qual é a situação? Nós temos uma inflação sob controle, né? Temos juros baixíssimos no Brasil. Se você comparar o percentual de juros hoje pagos pelo governo e a inflação, você vai ver que nós estamos falando quase de juros negativos. Quando eu falo de juros quase negativos, eu não estou falando do sistema bancário, estou falando daqueles juros praticados hoje pelo governo, né? E o que era inadmissível alguns anos atrás, né? Então, nós estamos num momento, a meu ver, de algumas reformas importantes que estão para acontecer. Temos problemas, temos muito barulho na imprensa, e aqui eu não estou falando de imprensa, nós temos muito assunto, né, que toma espaço, quando na verdade devíamos estar falando de como é que a gente podia desenvolver esse nosso país. Eu defendo, viu, Paulo, há muitos anos, falta ao nosso país um projeto de país. Eu acho que não existe no Brasil muito projeto de poder, mas isso aqui é uma crítica como brasileira que eu faço com toda honestidade, né? Mas a forma de fazer isso, eu acho que passando essa pandemia, eu acho que nós temos que voltar a aumentar essa comunicação, melhorar essa comunicação entre Brasil e Japão. Indo mais ao Japão, apresentando, seja no Kendaren, seja nos órgãos próprios, conviver mais apresentar mais as médias empresas, fazer delegação de empresas brasileiras e japonesas vindo ao Brasil, quer dizer, ampliar essa relação entre os dois países, fazer com que haja um conhecimento maior.
quem você conhece, você não visita, né? Então, eu acho que está faltando isso. Se a gente deixar na mão só das grandes empresas, que bom, elas venham, né? São muito bem-vindas, né? Indiscutivelmente. Tenho contato com várias delas na minha vida profissional. Mas eu acho que tem um campo tão grande ainda para ser explorado e, a meu ver, falta melhorar enormemente o nível de comunicação entre os dois países. De novo, a distância é longa, o fuso é diferente, né? A língua é bem diferente, etc. Mas nós somos tão complementares, eu acho que precisamos nos comunicar melhor. Verdade. A forma de comunicar, a meu ver, só tem uma, né? Formarmos delegação de empresários, de investidores, conhecendo os dois países, tirando dúvidas, não deixando de falar a verdade, né? Temos problema aqui? Temos. O que estamos fazendo para resolver e explicar, né? E olha, o Brasil, queiramos ou não, nós temos inúmeros casos de sucesso de empresas brasileiras, de empresas japonesas aqui no Brasil, né? Você citou uma aí, a Toyota, né? Mas temos casos históricos, né, de empresas de participação japonesa muito bem sucedidas no Brasil, né? Então, eu entendo que, passada essa crise que estamos todos vivendo no mundo inteiro, se eu pudesse propor, e eu propus, por exemplo, isso ao nosso governador aqui do Estado, passada essa fase, ir ao Japão, se apresentar, mostrar os potenciais. Se a gente não fizer isso, Paulo, você concorda? Estaremos falando para ninguém, estaremos olhando para nós mesmos, né? E acho que o mundo hoje exige de nós comunicação antes de mais nada. Bom, e nós já temos aqui uma série de perguntas que cobrem tanto esses pontos de oportunidades mencionados, como algumas questões de pequena e média empresa. Eu preparei uma rápida apresentação. Eu vou pedir uma licença para apresentar e aí voltamos às questões. Pode ser? Então, está aqui. Agora, então, vamos falar um pouquinho das pequenas e médias empresas, de como atrair. Então, uns anos atrás, a revista Economist publicou um estudo sobre as pequenas e médias empresas do Japão. Será que seria uma alavanca de crescimento? Eu vou responder no final essa pergunta da Economist. Eu vou basear aqui em um artigo que a McKinsey escreveu sobre o imperativo da globalização do Japão. Então, o primeiro ponto é o encolhimento da base de consumo. Vocês sabem que o Japão, a população japonesa, está encolhendo a uma taxa de cerca de 400 mil por ano. Imagine, entre mortos e nascidos, o país encolhe 400 mil por ano. É uma violência. Uma produtividade que parou de crescer, nós vamos falar um pouquinho mais especificamente na pequena e média. Não há um ímpeto nacional para a globalização, tem que adotar o inglês como a linguagem da companhia, porque o japonês, diferente de outros países, só fala japonês. E, lamentavelmente, o mundo não fala japonês. Então, essa é uma barreira muito grande para os negócios. E o Japão precisaria, segundo a McKinsey, desenhar uma estratégia de gestão agressiva de talentos. Vocês sabem que no Japão a promoção é por senioridade, é por anos de casa, na maioria das empresas. Está mudando, mas está mudando devagar. E utilizar mais o desenvolvimento de estratégias corporativas. Olha a demografia. Aqui, no ano de 2000,
15, tínhamos já mais de 26% de população envelhecida, ou seja, gente com mais de 65 anos, e 12% de crianças. Né? A projeção para 2062, mais ou menos, é 38%, é mais de 38% de envelhecidos. E olha como cai a população dos atuais 125 milhões, vai cair, a projeção é que vai cair para 88 milhões. E lá no século 22, nós vamos estar aí com 50 milhões. Ou seja, é um encolhimento colossal. E, ao que os estudiosos conseguem vislumbrar, não há possibilidade de mudar esse fator, exceto pela imigração, que hoje o Japão tem sérias restrições. Tá certo? O Japão já não é mais uma economia exportadora. Hoje o Japão tem déficit, né? Tem anos de déficit, mas vejo que o último número de 2018, a balança de pagamentos já estava quase zerada. Agora, o Japão é um país rico e vive de renda, né? Então, eu não coloquei aqui os gráficos, mas da renda nacional, o governo japonês deve 2,7 vezes o PIB, mas tem mais de um PIB em créditos aí pelo mundo. Então, isso é ótimo, porque isso se traduz em renda. Mas olha o que aconteceu com a Inglaterra, com o Reino Unido. O Reino Unido era uma potência, era a fábrica do mundo, né? Era a China da sua época. E foi perdendo as economias emergentes. Começou a deixar a imigração entrar para reduzir o envelhecimento da força de trabalho. Continua sendo o maior centro financeiro da Europa. Agora, eu não sei como ficará com o Brexit. Tem um bom retorno dos seus ativos, né? E tem aí as melhores universidades do mundo que continuam a atrair inteligência. Mas o Japão não tem as melhores universidades do mundo. Hoje já perde feio para a China em termos de atratividade de talentos de estudantes estrangeiros, sobretudo da Ásia. Então, países envelhecem e perdem, né? Outra coisa, aqui veja que as receitas do Japão em relação da parte externa, receitas de negócio com o exterior, o Japão é 33% e o resto do mundo 52%. A propriedade de bens fora do país, Japão 24%, o resto do mundo 47%. Mundo desenvolvido, claro. E em management, o Japão é bastante mais fraco do que o resto do mundo. Agora, entrando na área de pequena e média empresa, veja só o interessante. O Japão, como os principais países, aí sobretudo da Europa e Estados Unidos, tem características muito parecidas. O número de empresas, 99 e tanto, total de emprego, 70%, muito parecido com vários outros países. Aqui começa a diferença. Como é que estão as pequenas e médias empresas em exportação no Japão comparado com empresas europeias e Inglaterra? Vocês veem esse em cor bege aqui, é o Japão. Perde feio nas comparações com
Estados Unidos e Europa, né? E Inglaterra, no caso. Em termos de investimento no exterior, as pequenas e médias empresas são piores ainda. Quer dizer, a proporção é maior ainda. Tá? Bom, por outro lado, o que acontece aqui no Brasil? Nós precisamos desesperadamente de gerar empregos no Brasil, com uma taxa de desemprego beirando os 13%. E o Brasil também, 75% da mão de obra trabalha em pequena e média empresa. Também 99% das companhias, gera 25% do produto nacional, do PIB, e representa 40% de todos os salários. Claro, tem muito mais gente, mas os salários são menores. E para a criação de uma pequena empresa no Brasil, basta uma boa ideia de negócio. Tá? Esse é o motor. Capital, hoje no Brasil, o Brasil mudou o patamar. Hoje os juros no Brasil estão muito baixos. Então, existem várias e várias companhias japonesas, pequenas e médias, com fantásticos negócios que nós poderíamos explorar aqui. Tá certo? Porém, historicamente, nós temos uma observação de uns 40 anos. A OTS está completando 50 anos. Seria este ano, mas pela pandemia vamos comemorar os 50 anos o ano que vem. Tá certo? E olhando as pequenas e médias empresas japonesas que entraram no Brasil, a grande maioria fracassou, exceto, lógico, aquelas que estão debaixo do guarda-chuva de uma grande companhia. A Toyota tem várias, tem o Tier 1, 2, alguns até 3, que sobrevivem aqui porque trabalham já articuladas com uma grande empresa. Bom, por que essa mortalidade grande de negócio no Brasil? Eu sempre achava que o Brasil aqui era o errado, mas com o tempo a gente descobriu que o Japão é que é o errado. Errado não, o Japão é o certo, mas é o único no mundo. Né? O Japão tem umas práticas de negócio únicas no mundo. Ali, o falado é combinado, é acertado. Aqui nessa parte do mundo, mesmo o escrito não se cumpre. Imagine o de boca, né, no fio do bigode. Os japoneses, sobretudo a pequena e média empresa, têm uma enorme dificuldade de ter informação dos mercados no exterior. Como tem uma falta de mão de obra no Japão, os japoneses, as empresas japonesas, têm dificuldade em alocar gente de nível para explorar negócios no Brasil. O custo do capital no Brasil e a tomada de empréstimo é muito alta. Felizmente, melhorou muito. Né? Então, eu me lembro, uns anos atrás, nós andamos com uma grande empresa japonesa, fabricante de incineradores a plasma, para tratar o lixo, o que, obviamente, exigia uma separação, desde do lixo em casa, mas aí a JICA poderia financiar. Mas o custo, quando a prefeitura via o custo, que no Japão é tudo financiado a taxas baixíssimas, desistir. Né? Mas agora eu acho que nós estamos com condições muito melhores. Outra coisa é achar um parceiro confiável aí pelo mundo. E o japonês tem a mania de acreditar nas indicações, porque no Japão, se eu indico alguém, eu sou responsável. E eu tenho que fazer, antes de indicar, tenho que saber se o indicado é realmente confiável.
Não. Então, existe uma série de diferenças culturais que o japonês que passou a vida toda lá não sabe que o mundo é diferente, vem e erra. Bom, como é que a gente poderia ter uma estratégia de entrada no mercado? Bom, tem as fórmulas padrões, que é exportar para um mercado, exportar para o Brasil, trazer o negócio, né? Ou licenciar tecnologia ou produto. O investimento direto é o investimento de maior risco. A própria Getro, que é a agência de fomento de negócios das empresas japonesas e brasileiros no Japão, não recomenda trazer investimento. Tem incerteza do mercado, tem leis, tem uma série de questões. E nós, da UTS, fizemos um estudo há uns 3 anos atrás e achamos que a melhor abordagem é o licenciamento de tecnologia ou de produto com o contrato de poder entrar no Brasil mais para frente, se desejar, né? O que é que precisa ser feito? Fazer um levantamento da oportunidade no mercado, assumir algumas pequenas despesas iniciais e cuidar daqueles 3. E nós pretendemos resolver o problema cultural. É impressionante como a empresa japonesa, pequena e média, vem para o Brasil sem nenhum conhecimento do mercado. Nós somos procurados uma empresa que já estava há mais de ano no Brasil, uma empresa média, que fornecia equipamento de alto vácuo para a fabricação de transistor. E nós não fazemos isso aqui no Brasil. Quer dizer, hoje em dia é tudo importado. Então, é uma tristeza ver isso, né? Deixa eu comentar, para terminar essa parte e passar para perguntas, o caso de Shizuoka. Shizuoka é uma província lá do Japão, onde está exatamente o Monte Fuji, né? Monte Fuji, vocês sabem, é belíssimo, todo mundo conhece, gosta enfim, e tem muitos brasileiros hoje em dia nessa região. Bom, nós colocamos esse projeto na mão da UTS do Japão e um dos nossos associados, por acaso, foi escolhido pelo governador da província de Shizuoka, que deve ser a terceira mais industrializada do Japão. E qual era a preocupação do governador? O governador queria internacionalizar as empresas justamente com essa mesma visão, não tão simples como eu aqui apresentei. A gente poderia, eventualmente, quem tiver interesse, nós mandamos o estudo mais completo, do porquê somos de fato complementares, como o Brumer disse. O Japão está faltando mão de obra, a população está declinando. Pequena e média empresa tem sido o esteio da economia, mas vai quebrar, vai acabar. Metade das empresas pequenas e médias tem dificuldade de sucessor. Então, como é que é a melhor estratégia? Viver de renda para frente, com uma população envelhecida. Como? Fazendo acordos de tecnologia e produtos, que se der certo, e se o japonês quiser, vem para cá, paga, indeniza o empreendedor brasileiro e expanda o seu negócio. Ou então, deixa aqui e ganha o seu royaltyzinho, enfim, o que o acordo definiu. E nós estamos à disposição para fazer acordos justos para os dois lados, sem viés
a favor dos japoneses, nem viés a favor dos brasileiros. Tem que ser justo. Apesar de a OTS Brasil é uma empresa brasileira que busca o bem-estar do Brasil, claro, mas não se pode ganhar com o outro lado perdendo. Então, tem que ser justo, sem dúvida nenhuma. Então, o governador de Shizuoka convidou esse consultor, por acaso um brasileiro, com pós-graduação, com doutorado no Japão, pela famosa Todai, e ele fez o levantamento e identificou mais de uma centena de empresas, pequenas e médias, daquela província, potencialmente internacionalizáveis. E nós estávamos aí iniciando tratativas para mostrar em Minas, estivemos na FIENG, em Belo Horizonte, estávamos em contato com Fiesps, porque São Paulo, a Fiesp é um pouco grande demais e politizada demais. Então, a nossa ideia era pegar alguns Fiesps maiores em cidades grandes, tipo Sorocaba, tal, São Bernardo, e mostrar o que os japoneses têm. E, gente, eu trabalho nas horas vagas aí para a Endeavor, sendo o mentor da Endeavor. E a grande sacada do empreendedorismo é uma boa oportunidade de negócio, uma boa ideia de negócio. Então, vamos ver um negócio que deu certo lá, que não seja doce que só japonês come, ou saquê que eles consomem muito e nós pouco, que funciona, dá certo. Eu posso dar um pequeno exemplo de um fulano que esteve como decassegue no Japão, fulano inteligente, bem preparado, com grau universitário, viu um equipamentozinho que ionizava tubulação de restaurante. O que acontece com o restaurante? A gordura acaba colando na superfície dos tubos e entope. E desentupir fora o problema do restaurante parado, tal, é um problema sério. O que faz esse aparelhinho? Ioniza o fluxo e a parede com a mesma polarização, e aí a parede repele tudo quanto é coisa do fluxo. Aí não entope, né? Ele começou a importar esse equipamento, pouco tempo depois ele só importava o conteúdo essencial e fazia a caixa, a fonte, tudo aqui no Brasil. E esse fulano vai muito bem, obrigado. Então, ideias como essa tem muitas no Japão. Eu acho que, veja, pequena e média gera no Brasil 75% dos empregos. Pô, temos que investir nela. Está certo que, por outro lado, são milhões delas. Não é fácil, mas vamos começar. E, quem sabe, por aí também, a gente consegue reconquistar a confiança dos japoneses, que, em boa medida, nós perdemos aí ao longo dos últimos anos. Tá certo? Muito bom. Então, tem aí duas visões, obviamente, o Wilson Brumer, um alto executivo de grandes empresas, Vale, Embraer, Billington, só podia falar de grandes negócios, com grande propriedade. Só não, mas esta, sobretudo, com grande propriedade. E aí tem a contrapartida das pequenas também. Mas vamos às perguntas. Aqui o Flávio Moraes diz qual é, na sua opinião, aí endereçada ao Dr. Brumer, na sua opinião, qual a saída que um país que não possui grande tradição no investimento em pesquisa e desenvolvimento também não valoriza ou pouco valoriza o desenvolvimento tecnológico proveniente do meio acadêmico? Como é que a gente sai dessa? Esse é um ponto. Eu recentemente assumi a presidência do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, né, onde muitos pensam que não existe tecnologia e existe muita tecnologia, né?
E nas minhas falas eu tenho dito que nós precisamos, primeiro, no caso da mineração, atrair os jovens para a mineração, porque a minha geração, quando se formava, via na mineração uma atividade como outra qualquer. Hoje eu tenho dúvidas se o jovem via na mineração uma oportunidade profissional. E dois, e aí eu chego no seu ponto, os aspectos de tecnologia. E principalmente quando a gente fala de tecnologia no Brasil, o meio acadêmico, se eu entendi bem a sua pergunta, nós temos na maior parte das vezes, a pesquisa pela pesquisa. Eu tenho convicção, nós temos no meio acadêmico brasileiro uma quantidade enorme de pesquisas que simplesmente não se transformam em produto no mercado, não se transformam em solução. Então, nós temos um enorme trabalho com todos os problemas que a gente enfrenta, viu? Sabemos que nós precisamos ainda investir, esse é um dos grandes problemas do Brasil. Estão me ouvindo? Sim, está perfeitamente. Parece que a imagem que sumiu. Mas nós temos muitos problemas ainda, né? E esse tema de investimento em tecnologia, principalmente no meio acadêmico, foi muito discutido ano passado, no início de governo, mas eu entendo que nós precisamos trazer mais a meio acadêmico para o mercado, ou seja, soluções de mercado, não ficar a tecnologia pela tecnologia. No caso da mineração, eu quero te dar um exemplo prático do que a gente fez recentemente. Nós criamos o Mine Hub, que é um projeto de startups, onde juntamos jovens, e aí, logicamente, a tecnologia caminha junto, onde esses jovens, e se você sabe que a startup, um dos grandes problemas dela é mercado, né? Então, o que fez foi, vamos supor, uma empresa A, do setor de mineração, ela tem um problema qualquer, ela se aproxima dessa startup e, ao ter a solução do problema, ela passa a ser o primeiro cliente da startup. E nesse modelo que foi criado lá no Mine Hub, que foi desenvolvido, essa empresa que pediu a solução, ela não tem a propriedade intelectual daquela descoberta, o que significa que aquela mesma descoberta da solução pela startup pode ser vendida para outras empresas. Então, com isso, a gente tem atraído muito, viu, principalmente os mais jovens, a tecnologia, mas eu confesso que é um grande desafio ainda ver como é que a gente traz o meio acadêmico para isso. Então, gostaria de receber sugestões também nesse sentido, porque não sei se foi bem o teor da sua pergunta, mas eu continuo insistindo que eu acho que nós temos muita tecnologia nas academias brasileiras, eu falo academias, universidades, faculdades, etc., e ainda fica muito a pesquisa pela pesquisa, não a pesquisa pela solução de um tema ou desenvolvimento de um produto, qualquer que seja ele. Perfeito. Aqui eu vou fundir duas perguntas em uma, do Célio e do César Enoch, que é o seguinte: olha, os cenários, ótimo, perfeito, são oportunidades concretas, mas e o governo? Como é que o governo, será que vai dar para confiar? Essa questão da corrupção, a complicação do sistema tributário, como é que o senhor vê a possibilidade disso melhorar a curto prazo? Eu não diria que curto prazo. Eu acho que quando tenho sido um crítico do processo, tentei falar nas minhas colocações, eu defendo um projeto de país, infelizmente que nós temos no Brasil hoje um projeto de poder, mas essas coisas têm mudado, viu? Se você pegar as últimas eleições, o que a gente viu, não estamos falando se a pessoa é certa, se é errada. Não me cabe aqui fazer pré-julgamento de pessoas, né? Mas eu acho que nós estamos mudando, né? Eu acho que o próprio sistema do Lava Jato, de prisões que aconteceram, etc., tem mostrado que a sociedade já não está aceitando esse tipo de coisas mais, né? Então eu sou otimista em relação a isso, né? Temos falta de lideranças políticas, temos, como também temos falta de lideranças empresariais, né? Mas eu acho que para isso é preciso que a gente também invista mais em educação, que a própria sociedade saiba escolher mais os seus representantes no Congresso, né? Se você fizer uma pesquisa, possivelmente
entre 100 eleitores, possivelmente mais de 50% não sabe nem quem votou para deputado, para vereador na sua cidade. Mas eu acho que nós estamos num processo, a meu ver, positivo, né? Mas a experiência, nós saímos de uma situação A para uma situação B, estamos aí enfrentando brigas entre a área executiva, o Congresso, a parte legislativa. A democracia, acho que, a meu ver, acaba sendo a grande vencedora nesse processo, né? E talvez a democracia seja o mais complexo dos poderes, mas ainda continua sendo o melhor deles. Então, eu entendo que temos problemas, sim, mas eu não sou tão pessimista assim, não. Algumas reformas estão acontecendo, como eu tentei colocar na minha fala. Poucas vezes eu vi um Congresso tão reformista. De novo, eu não estou falando de pessoas, mas hoje você vê que ontem foi apresentado lá no Congresso o início de uma reforma tributária. Ela vai para frente daquela forma? Não sei ainda te dizer. Mas o tema que até agora não chegava ao Congresso começou a chegar, né? O próprio Congresso, muitas vezes, tem tomado ele mesmo a iniciativa. Você vê que tem projetos dentro do Congresso de reforma tributária, seja no Senado, seja na Câmara, o que significa que os representantes estão percebendo que a sociedade está querendo coisas diferentes, não quer mais aquele sistema de corrupção, não quer mais aquele sistema de que o governo é o grande investidor. Hoje acho que já se admite coisas que talvez há poucos anos atrás não se falava no Brasil. Quer dizer, hoje acho que ninguém tem mais dúvida de que o governo não pode ser mais o investidor de tudo, o governo tem que ser cada vez mais um facilitador e um articulador. Temos ainda um longo caminho a percorrer? Temos. Mas eu estou otimista que as coisas vão caminhar. Ótimo, muito bom. Uma questão específica sobre a desglobalização. Não sei se sua opinião também é no sentido de que o mundo vai caminhar para uma mudança na cadeia de suprimentos, tal. E, nesse sentido, que impacto poderia ter a relação Brasil-Japão? E complementando essa pergunta, tem uma outra associada. Por que é que o Brasil nunca conseguiu ser uma plataforma de exportação da indústria automobilística como a Tailândia e como o México mais recentemente? Veja bem, em relação ao ponto que, no final, o Brasil, a gente nunca vai ser competitivo em tudo, né? E o Brasil, infelizmente, ele ficou muitos anos parado em termos de agregação de valor ao seu produto, né? Então, na minha opinião, e desculpa que a primeira pergunta eu perdi, Paulo, você podia voltar primeiro? Não, sobre a desglobalização. Será que isso vai ocorrer? E se ocorrer, que impactos poderia ter na relação Brasil-Japão? Ok. Então, começando pela última e volta à desglobalização. Mas o que temos hoje no Brasil, o setor automotivo, ele é um setor de marcas, né? E, a meu ver, o Brasil não conseguiu, durante as muitas décadas, criar sua marca. E hoje o que nós temos aqui são marcas internacionais, né? Esse setor também vai ter uma mudança forte, a meu ver, aí no processo, viu, gente? Você vê, você colocou, o Paulo deu o exemplo aí da Toyota, né? Eu acho que aí vai a primeira parte da pergunta. Eu acho que as cadeias produtivas elas vão ser reduzidas, a meu ver, né? Hoje, eu não acredito que vai haver um processo de os países buscarem a sua industrialização fugindo da globalização. Mas eu acho que as cadeias não vão ser tão longas e tão dependentes como foram até agora. Eu acho que essa pandemia mostrou fragilidades nesse modelo. Se você olhar bem, hoje, aquilo que eu tentei colocar para vocês, nós dependemos de um respirador, nós temos que buscar na China. Certamente os produtores chineses, o governo chinês está preocupado em primeiro atender a China. Remédios, temos que depender às vezes da Índia, né? Então, eu acho que esse repensar no processo industrial pode sim criar oportunidades, a meu ver, para países como o Brasil e o Japão, onde lá existe muita tecnologia, aqui pecamos pela falta de tecnologia, né, em muitos casos, e acho que essa complementariedade pode ajudar. Eu acho que o próprio Japão, eu me lembro que décadas atrás, pensava muito em investimentos na China, né? Hoje, tenho dúvidas se ele não tem muita empresa japonesa pensando
em alternativas à própria China. Então, eu acho que isso vai criar problemas para alguns países, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai criar oportunidades para os outros. Por isso que eu acho que o Brasil precisa se apresentar mais, e aqui estamos falando de Japão, mais a países como o Japão. Perfeito. Bom, estamos chegando próximo à final. Temos aqui uma série de perguntas que não vamos conseguir responder. Depois a gente conversa com o Wilson Brumer para ver algumas são específicas dele, outras eu posso responder, e nós encaminharemos resposta a todas elas. Mas deixa eu aproveitar uma última aqui do Shimizu. É possível sonhar com o terceiro PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, no período militar? Era uma coisa que colocava o norte para o país. É lógico, com abundância de capital internacional, etc. Mas possível um terceiro PND? É o que eu defendo no projeto de país, né? Nós não temos hoje, né? O que nós temos é um projeto de poder. O que eu insisto aí como um profissional que acho que já passei por vários momentos e várias crises neste país, né? O que nós temos hoje é simplesmente uma falta de planejamento do país. Se olharmos bem, o chamado Ministério de Planejamento que tínhamos alguns anos atrás era muito mais um Ministério de Orçamento do que de Planejamento, né? Então, eu não acho que nós temos hoje um planejamento, não. Para ser muito franco para vocês, né? Mas aí também não adianta a gente ficar pensando que vamos ter isso no curto prazo. Agora, o que eu estou vendo hoje é que estão tão claras as oportunidades, eu acho que independente do planejamento, que é o sonho de todos nós, né? Ter um planejamento e caminhar em direção a ele, mas acho que as oportunidades que estão aí acho que vão atropelar, as demandas vão atropelar. Porque também eu entendo, viu, gente, isso vale no setor empresarial também, o planejamento sem plano de ação é simplesmente uma carta de intenção, né? Quantas vezes a gente discute, às vezes, até nas organizações, planejamento estratégico, não discute o plano de ação, como implementa aquilo, vira simplesmente uma carta de intenção. Eu atribuo ao PND, que você mencionou, um grande valor, tínhamos aí o norte, né? Com erros também, viu? Acho que substituição total de importações, também um certo nacionalismo exacerbado naqueles modelos, né? Mas tudo na vida é assim, é um processo de aprendizagem contínua e aprimoramento contínuo. Mas eu diria a você que hoje, se antes a gente era atropelado de não ter um planejamento por causa da inflação, porque a inflação não permitia planejamento, não sei se vocês concordam. Você planejava dentro de uma modelagem, a inflação acabava com qualquer planejamento, né? Eu acho que a estabilização econômica, eu acho que podemos sim chegar a ter esse planejamento, mas, a meu ver, as demandas hoje, elas estão passando na frente do planejamento. Elas vão vão falar mais alto do que o próprio planejamento. Ou seja, as carências são tamanhas que elas vão acontecer com ou sem planejamento. Agora, o ideal é que tivesse planejado. Certo. Muito bem. Dr. Wilson Brumer, muitíssimo obrigado aí pela sua participação. Sabe as palavras muito ponderadas, e quero agradecer também a todos os participantes que até esta hora do dia, o pessoal da infraestrutura que trabalha silenciosamente e oculto, trabalha para materializar esses webinários. E estamos aqui de volta com o nosso presidente executivo, Eiki Shimabukuro. Por favor, Eiki-san. Gostaria de agradecer ao Dr. Wilson Brumer, excelente pronunciamento, né? Deram muitos subsídios para nós. Comentários do Paulo Hirai também, excelente. Acho que deu muitas dicas para o caminho daqui para frente, Brasil-Japão. Acho que tem muitas oportunidades que nós precisamos aproveitar, realmente, né? E conto com conselhos daqui para frente também.
colaboração também. Também gostaria de agradecer a todos os participantes, né, que ficaram até agora, né, acompanhando esse bate-papo. Muito obrigado a todos que apoiaram aí, trabalharam atrás também da organização. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E vamos voltar nisso, passada a pandemia, claro. Volte aqui, por favor. Estamos aqui abertos a esperá-los, viu? E o que puder fazer, estamos juntos aí para trabalhar juntos. Ótimo. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Tá bom. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.